Glória a Deus, saúdo todo o povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na manhã de hoje, eu sou o Bispo Hilton, estamos na nossa EBD em sua casa e nós vamos hoje estudar um pouco mais sobre a vida de João. Nós vamos dar uma introdução hoje, nós vamos ver sobre o poder transformador do Evangelho. Quem era João? Quem foi João? Como ele foi transformado por Jesus? O que aconteceu com João nesse período para a glória do Senhor Jesus? Então vamos aprender mais da parte de Deus, esse poder transformador do Evangelho que transformou a minha vida, transformou a vida de outros irmãos e vai transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá, vamos estudar, vamos aprender, vamos meditar e lembre-se, se você quiser aprender um pouco mais da palavra do Senhor, você pode ir lá no meu YouTube e você colocar Hilton Brito. Você vai ver que tem outras mensagens, várias outras mensagens, vários outros estudos, onde você pode estudar, você pode meditar na palavra do Senhor. Amém? Então, estejamos juntos na manhã de hoje. Meu YouTube é Hilton Brito, tem várias mensagens que você pode estudar e meditar na palavra do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir nosso texto inicial, um texto básico hoje, de João no capítulo 21, no versículo de número 20 até o versículo de número 25, para a glória de Deus. Número 20 ao 25, para a glória do Senhor Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? E quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a eles? E respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? E quanto a você, siga-me. Foi por isso que me espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, e o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aleluia, glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E deixar aqui um versículo-chave para que você também medite na palavra do Senhor. Está em 1 João, no capítulo 2, no versículo 5, que diz: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Então nós vamos aqui hoje conhecer um pouco mais quem é João. E é bom notar que o Evangelho de João é muito importante para o ponto de vista teológico. E ele apresenta Jesus como o Verbo, a palavra que veio e habitou entre nós. E ele apresenta as gravuras de uma lagarta, por exemplo. Então, o que significa essa lagarta na nossa vida como cristão? Daquele que está ainda tendo o primeiro contato
com o Evangelho. Então, isso é uma transformação que aconteceu com João. Veja que há uma comparação com a largata que vai se transformar em uma borboleta. Há uma transformação da pessoa. E essa transformação ela aconteceu com João. E acontece com cada um dos seus discípulos. E que acontece com todos aqueles que são alcançados pelo poder transformador do Evangelho. Então nós nos transformamos quando nós conhecemos ao Senhor Jesus. Então cada um de nós que foi transformado, cada um tem a sua característica anterior, hoje, que conhece a Cristo. A sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Eu tinha o meu posicionamento antes de conhecer Jesus. Hoje eu tenho um outro posicionamento após conhecer a Jesus. Então, há transformações nas nossas vidas. E essa transformação se faz através do Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho que nos tirou do mar, da lama e nos coloca aqui na luz. É esse Evangelho que transforma vidas. E essas pessoas são transformadas e elas são uma nova criatura, assim como a largata se transforma em uma borboleta. Amém? Então, esse é um pequeno exemplo que nós podemos tirar da natureza, da obra criadora de Deus na nossa vida. Transformação. E a gente vai se transformando a cada dia e melhorando quando nós estudamos e aprendemos o Evangelho da salvação, o Evangelho que nos transformou, o Evangelho que está dentro de nós. Amém? É o amor de Cristo que está dentro de nós. Então esse Evangelho também está dentro de nós. E nós temos que trabalhar nesse Evangelho, com esse Evangelho. Trabalhar com o amor que Deus já colocou dentro de nós. Veja que João, ele se destacou tanto entre os apóstolos que passou a integrar o grupo mais íntimo de Jesus. E ele ficou conhecido como o apóstolo do amor. Veja, João foi conhecido como o apóstolo do amor. Mas será que ele foi sempre assim? Será que você foi sempre assim também? E é bom que antes de estudar as 3 cartas escritas por ele, descobrir algo da sua vida e a transformação através da sua vivência com Cristo. Então, antes de nós vermos os 3, nas 3 cartas, depois nós vamos para o Apocalipse, a carta do Apocalipse, nós temos que conhecer quem era João. Como ele foi transformado por Cristo, pelo Evangelho. É o Evangelho da salvação. Então, João, ele era conhecido como um apóstolo do amor. Então, por que João é conhecido como um apóstolo do amor? Será que ele sempre foi amoroso, como aparece em suas cartas? Será que ele já era assim? Como é que ele era? Como você era? Como eu era? Como ele foi após conhecer Cristo e como eu sou hoje após ter conhecido a Cristo. Faz 20 anos que eu me converti ao Evangelho, que eu me converti a Cristo. São 20 anos. Como eu era 20 anos, há 25 anos atrás? Quem era a pessoa do Hilton? Pergunte assim, quem era a pessoa? Quem era você? Diga seu nome, diga quem era assim como eu, fulano de tal. Como eu era antes? Como eu sou hoje? O que ele transformou? Mas, se eu ainda não conheço a Cristo, como é que Cristo vai me transformar? Como eu vou ser com a palavra do Senhor, da salvação? O que ele vai me ensinar? Como ele vai me transformar? Eu lhe digo, comece. Abra teu coração. Abra tua mente para o Evangelho da graça. Abra o teu coração, a tua mente para Jesus. Então deixa ele transformar a tua vida, irmão.
irmã. Deixe ele transformar. Ele é o transformador. Ele é que nos muda. Nós temos que só abrir o nosso coração e deixar que o Senhor trabalhe na nossa vida. Então vamos conhecer um pouco mais de João. Talvez você, escutando o que nós vamos conversar hoje, pode ser que você se assemelhe a algumas coisas de João, algumas características que ele tem, da sua vida, na sua vida pessoal, que ele tinha naquele momento, naquela época. E nós vamos começar a conhecer mais a vida de João. Então, quem era a família de João? Ele era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé. Possivelmente primo de Jesus por parte de mãe. Zebedeu, seu pai, era pescador. Então, isso nós vamos agora começar a estudar e entender melhor a vida de João. Quem eram seus pais? João, ele era filho de Zebedeu, provavelmente o mais novo. E fora dos escritos de Lucas, ele é mencionado depois do seu irmão Tiago. Então parece que o nome da sua mãe era Salomé. E quando comparamos Marcos, lá no capítulo 16, versículo 1, como Mateus, capítulo 27, versículo 26, porque a terceira mulher que acompanhava as duas Marias era ao túmulo, é chamado de Salomé por Marcos. E a mulher de Zebedeu por Mateus. Também, por inferência, Salomé parece ser irmã da mãe de Jesus. Em João capítulo 19, versículo 25, 4 mulheres são mencionadas. As duas Marias, já citadas por Marcos e Mateus, e a mãe de Jesus e a irmã dela. E se for correto esse entendimento, então João, o apóstolo, era primo de Jesus por parte da mãe. Por isso, foi muito natural que o Evangelho entregasse que o Salvador entregasse a sua mãe aos cuidados de João quando estava na cruz, lá em João, no capítulo 19 e no versículo 25 ao versículo número 27. Mas como era também lá no lar de João. Então parece que o lar de João era de classe média para cima. E o seu pai, um pescador, tinha empregados, conforme está lá em Marcos, no capítulo 1 e no versículo de número 20. E Salomé era uma das mulheres que prestava assistência com os seus bens a Jesus. Conforme está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 3, e Marcos, capítulo 15, versículo de número 40. Vimos aqui a sua vida familiar. A vida, pelo menos temos aqui um contexto geral da vida de João. E como foi esse encontro com Jesus? Como foi o meu encontro com Jesus? Como foi o seu encontro com Jesus? João, como ele encontrou Jesus? É isso que nós temos que entender. João, ele foi discípulo de João Batista. E antes de ser de Jesus, certo? João, ele foi discípulo de João Batista, antes de ser de Jesus. E o que João estava fazendo quando foi chamado por Jesus? Ele estava com quem? Ele estava com seu pai e irmãos, consertando o quê? Redes. Nós sabemos que ele era um pescador, filho de pescador. Então, por que Jesus, ele teria chamado um pescador que estava consertando as suas redes para ser o seu discípulo? Ninguém para pensar. Nós não paramos ainda para entender por que
João pescador, foi chamado por Jesus para ser o seu discípulo. Sabe para quê, irmãos? Para consertar vidas e pescar vidas para o reino do Senhor. Para consertar vidas e para pescar vidas para o reino do Senhor. Você não parou ainda para pensar nisso. Eu tenho certeza. Então comece a meditar nisso. Comece a entender melhor o Evangelho da Graça, onde o Senhor tem trazido o seu amor, sua graça para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E hoje você está tendo um entendimento do Evangelho da Graça, do Senhor. Veja só. Quem era o discípulo de João Batista? Era João. Então, antes de ser apóstolo de Jesus, João ele foi discípulo de João Batista. Veja que em João, no capítulo 1, versículo 35 a 37, é mencionado que dois discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. E um deles era André. Conforme nós vemos em João, capítulo 1, no versículo número 40. E o outro, acredita-se que fosse João. Amém? Então, era próprio de João não mencionar o seu nome. E ele nem se identificou como o discípulo amado, como está em João, capítulo 13, versículo de número 23. Vale lembrar que os 12 apóstolos, eles eram homens que andaram com Jesus, começando no batismo de João, lá em Atos, no capítulo número 1, versículo de 21 a 22. Portanto, era um homem temente a Deus e alimentava forte expectativa na vida do Messias. Aleluia. Mas um dia, passava perto de João e André, um homem que João Batista descreveu como o Cordeiro de Deus, conforme está em João capítulo 1, versículo 35 ao versículo de número 40. Um dia, e nesse dia, João e André, um homem que João Batista descreveu como o Cordeiro de Deus, e assim João e André, encontrou o esperado mestre, o Cristo de Deus. Foi o seu primeiro encontro com Jesus. Aleluia. Grande encontro que teve naquele momento, quando passava perto de João e André, um homem que João Batista descreveu como o Cordeiro de Deus. E esse foi o primeiro encontro esperando o Messias e o Cristo de Deus. Então foi esse encontro que eles tiveram. Então, em algum tempo depois, quando Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia, viu João com o pai e o seu irmão, lá no barco, consertando as redes, e chamou os 12 irmãos para segui-lo. E João, conforme está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 19 ao versículo número 20. Mas João, com Tiago, imediatamente deixou o seu trabalho de pescador e se tornou discípulo de Jesus. E mais tarde João ele foi convocado para ser apóstolo, enviado, fazendo parte dos 12, conforme está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Mas por que João também precisava ser transformado para se tornar discípulo de Jesus? Mas por quê? Ele não poderia ser não apenas seu discípulo sem ser transformado? Mas existia
a necessidade dessa transformação, do transformar do homem João ao apóstolo, ao discípulo João. E isso é através do Senhor Jesus, Ele que nos transforma. Então é tão fácil esquecer que João, o discípulo do amor, possuía um temperamento muito difícil. Ele tinha algumas arestas que precisavam ser aplanadas pelo Senhor, polidos pelo Senhor. Arestas que tinham que ser polidas por Deus. E a história dele mostra o poder do Evangelho para mudar as vidas. Veja aqui o temperamento de João, ele era um temperamento explosivo. Ele tinha um temperamento ambicioso. João era intolerante. E João, ele também era vingativo. Muitos dos nossos irmãos não sabiam dessas intolerâncias, desse temperamento de João. Explosivo, ambicioso, intolerante, vingativo. Esse era o temperamento de João. E muitos não sabem disso. Ninguém teve a curiosidade de conhecer a sua vida. Mas será que você, olhando para esses temperamentos de João, você se encaixa dentro deles, desses 4 temperamentos, ou algum outro temperamento que você tenha também, além desses? Então você acha que podem ser transformados em discípulos do amor como foi João? E o que acontece, o que é necessário para que isso possa acontecer, essa nova transformação? Só tem uma resposta a te dar. Uma única resposta. A convivência com Jesus é que fará essa transformação na nossa vida. Foi essa convivência com Jesus que há 20 anos atrás eu tive com o Senhor e hoje eu me transformei. Fui transformado pelo Evangelho da Graça. Mas essa convivência, ela tem que ser uma convivência constante com o Senhor Jesus. Não é uma coisa, tenho hoje, mas amanhã eu volto ao mundo. Mas depois eu retorno para o convívio com Jesus. Mas agora eu não quero mais, vou voltar de novo para o mundo. Não é isso. O trabalho com Jesus é um trabalho constante de vida. A transformação, ela é lenta, ela vem buscando, vem nos ensinando, nos capacitando. Não é de uma hora para outra. Não é de uma forma para outra. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor. E essa transformação, ela se dá dia após dia, passo a passo. Não é através de um pulo que nós vamos chegar a essa transformação. Não é. Nós temos que ser transformados pelo Senhor passo a passo. É isso, amados irmãos, que nós temos que entender. A transformação do Senhor, ela é linda, maravilhosa na nossa vida. Então vejamos aqui esse pensamento, esse temperamento explosivo de João, que você pode ver lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 17. Então não foi por acaso que Jesus, ele deu a João e ao seu irmão o apelido de Boanerges, filhos do trovão. Veja, devia ser bem explosivo, né? Então, por causa do temperamento exaltado e indisciplinado, como Galileu, impetuosos, cujo zelo não era disciplinado e algumas vezes mal orientado, nós podemos ver tudo isso lá no novo dicionário da Bíblia. Veja, filho do trovão. Veja como ele era explosivo. João era um homem explosivo antes da sua transformação. Vejamos agora o temperamento dele como um temperamento ambicioso, conforme está em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 40. E isso se vê no pedido que ele
e os seus irmãos fizeram Jesus, encorajados pela mãe, para que lhes fosse permitido se assentarem em lugares de privilégio especial quando Jesus entrasse no seu reino. Como está lá em Marcos capítulo 10, versículo número 37. E o que mostra uma falta de discernimento a respeito da verdade, natureza, da soberania de Cristo. Ele era ambicioso. E um outro temperamento de João ele era intolerante. Conforme está em Marcos, no capítulo 9, versículo 38 ao 41. E um dia João, ele viu um homem expelindo demônios em nome de Cristo. E proibiu, porque o homem não era discípulo de Jesus. E João, ele foi repreendido pelo mestre por causa da sua intolerância. Aleluia. Então não podemos ser intolerantes com outras pessoas. O outro temperamento de João era um temperamento vingativo. Veja o que diz lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 51 até o 56. Veja que esse espírito de vingança é visto pela sua indignação depois que uma vila de samaritanos desprezou o seu mestre, recusando-se a deixá-lo entrar nela, como está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo número 54, onde Jesus lhe ensinou a natureza logâmea da sua missão salvadora. Veja o que diz Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Veja que como João aprendeu preciosas lições do seu mestre, e a vida desse rude pescador, ela foi transformada, e a transformação da vida de João mostra que ninguém tem temperamento tão difícil que não possa ser mudado por Jesus. Sei que tenho um gênio difícil, sou assim mesmo, é o meu jeito, não vou mudar. Até conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você muda e você transforma. Você não vai mudar a sua vida, mas Cristo pode. Você diz que não muda, mas Cristo muda. Você diz que não vai conseguir, mas Jesus diz, você consegue. Você consegue. Porque é Jesus que quer. Jesus muda a sua vida, a sua existência. É Jesus. E como foi a vivência de João com Jesus? A convivência de Jesus transforma temperamentos e prepara a pessoa para o exercício de uma tarefa específica. Ele vai transformar você para uma tarefa específica conforme a sua vontade. É Jesus. E somente a transformação trazida por Jesus Cristo é que pode ocasionar tais comportamentos na tua vida. É a transformação. Veja que durante esses 3 anos, João viveu na companhia de Jesus. E em 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus, João é mencionado em companhia de seu irmão Tiago e do Simão Pedro, à exclusão dos seus apóstolos. E era o grupo mais íntimo na ressurreição da filha de Jairo, como nós podemos ver lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo número 37, na transfiguração, conforme Marcos, capítulo 9, versículo 2, e no jardim do Getsêmani, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 33. E João, junto com Pedro, que foi enviado por Jesus para fazer
os preparativos para a refeição da última Páscoa. E João não é mencionado por nome do quarto evangelho, mas é quase certo que é o discípulo chamado, aquele a quem ele amava, e que se reclinou próximo no peito de Jesus na última ceia, era o apóstolo João. E ele foi encarregado de cuidar de Maria, a mãe de Jesus, conforme João capítulo 19, versículo 26 ao 27. Então foi ele quem correu juntamente com Pedro para o túmulo e foi o primeiro a ver o significado dos lençóis desarrumados e sem corpo dentro, conforme João capítulo 20, versículo 2 e 8. Finalmente, estava presente quando Cristo ressurreto se revelou perto do mar de Tiberíades, lá em João, no capítulo 21, no versículo de número 2. E esse foi o apóstolo que escreveu o quarto evangelho, João 21, capítulo 21, versículo de número 24. Como diz, e este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho ele é verdadeiro, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Seu ministério, como foi o seu ministério apostólico? O ministério apostólico de João. Então, após a ressurreição e ascensão de Jesus, João, juntamente com Pedro, com quem permaneceu intimamente ligado, demonstrou muita coragem na atividade de proclamar o evangelho no templo e no sinédrio, enfrentando toda a fúria das autoridades judaicas, as quais os reputavam como homens iletrados e incultos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 33 e o 40. E durante vários anos, João ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 9, e participou da imposição de mãos sobre os samaritanos, que havia se convertido através do ministério de Filipe, conforme Atos, no capítulo de número 8, versículo de número 14. Não sabemos quando deixou Jerusalém, mas parece que trabalhou na igreja de Éfeso, e de lá ele foi exilado para a ilha de Patmos, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9, por causa da sua fé. Aleluia, glórias ao Senhor. E seus escritos inspirados, né? João ele foi um dos mais prolíferos escritores do Novo Testamento, depois de Paulo, escrevendo o Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse. Então, quando João ele escreveu o seu Evangelho, ele tinha um propósito bem claro, conforme está lá em João, no capítulo 20, versículo 30 e 31. João fez uma seleção dentre o número maior de sinais disponíveis, com o propósito, ao narrar esses fatos, de levar seus leitores a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia, glória seja dada ao Senhor.
Glórias a Deus. João também, ele escreveu a sua primeira carta, como um tratado para combater as atividades de falsos mestres que haviam rompido com a igreja e tentavam seduzir os fiéis. A segunda e a terceira carta de João foram escritas para igrejas locais. E este último livro, o Apocalipse, livro do cânon e do mesmo caráter profético que distingue os livros de Daniel e Ezequiel, que nós já estudamos, como estudamos também o Evangelho de João, nós estamos numa sequência, e teve o objetivo de animar e estimular os crentes em tempos de perseguição e dificuldades. Veja, irmãos. Por isso que é importante, antes de nós chegarmos a Apocalipse, nós temos que estudar Daniel, Ezequiel, o Evangelho de João, as três cartas de João, para poder chegarmos em Apocalipse. Por isso que nós já estudamos, né, todo esse processo, todos os livros, os três primeiros livros já foram estudados, Daniel, Ezequiel e o Evangelho de João. E vamos entrar, próximo domingo, na primeira carta de João. No próximo domingo. Então não esqueça, é o encontro marcado que nós temos. Tá? Vamos lá. E João, ele conclui o Apocalipse com uma visão dos novos céus e nova terra, onde os crentes reinarão com Cristo eternamente. Então, essa é a visão. Como também ele mostra que Deus, ele é soberano e no fim intervirá de maneira catastrófica para cumprir a sua boa e perfeita vontade. Amém, igreja? Nós temos que entender. Então, para que nós possamos ler Apocalipse, precisamos ver o caráter profético que distingue os livros de Daniel e Ezequiel. Caráter profético. Nós temos que estudar. E ver o objetivo de animar e estimular os crentes em tempos de quê? De perseguição e de dificuldades. Olhe, quando nós começamos a estudar esses livros, nós nos agigantamos diante das dificuldades. Ok? Então, nós temos que entender isso. Vamos ler Daniel, estudar Daniel. Quem não estudou, estuda Daniel. Estude também Ezequiel. Certo? Porque Deus, ele vai mostrar que ele é soberano. Intervirá de maneira catastrófica para cumprir a sua boa e perfeita vontade. É a vontade de Deus. Eu estou repetindo para que isso entre na sua mente e você entenda. Porque a vontade de Deus é soberana sobre a minha e a tua vida. Amém? Então nós podemos aqui dizer que Deus não é Deus. Deus é Deus. E a vontade é dele. Ele faz como ele quer, onde ele quer, como ele quer. E com quem ele quer. A vontade é do Senhor. E em Apocalipse, né? Ele vai dar uma visão, dar a João uma visão do novo céu e da nova terra. E onde os crentes reinarão com Cristo eternamente. Então é isso que nós temos que estudar bem, né? Os livros do Evangelho. Estudar Daniel, Ezequiel, o Evangelho de João, e vamos começar a estudar as três cartas de João para ir até a Apocalipse. Podemos concluir o seguinte: João foi um homem de profundo conhecimento espiritual e ele foi dotado de disposições efetivas que o levaram a ser o discípulo que Jesus particularmente amava. E esse amor tanto o caracterizou
que somente na sua primeira carta ele emprega nada menos de 50 vezes a expressão amar. E há uma tradição que João permaneceu em Éfeso até uma idade extremamente avançada, e Jerônimo relata que quando João ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs, ele costumava repetir por muitas vezes: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E esta é a mensagem que João quer transmitir para nós enquanto estudamos as 3 epístolas durante esses meses que nós vamos passar. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Primeiro nós temos que nos capacitar, entender a vontade de Deus, para nós podermos entender o livro do Apocalipse. Amém, igreja? Então estejamos juntos, unidos e reunidos, para aprendermos mais sobre o Evangelho do Senhor. As cartas de João são essenciais para a nossa vida, porque ela nos ensina e nos capacita a servir melhor ao reino de Deus e combater o inimigo das nossas almas, das nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós, diante da Tua soberania e autoridade, te agradecemos pela Tua palavra nesta manhã, Pai. Neste Teu ensinamento ao Teu povo, aos Teus servos, aos Teus escolhidos, Senhor, aos Teus discípulos, Deus. Por isso, Pai, continua derramando a Tua graça sobre as nossas vidas, porque nós precisamos inteiramente da Tua presença sobre as nossas vidas, para a glória do Teu Filho amado Jesus. Por isso, Deus, estamos aqui nesta manhã, ouvindo a Tua voz e aprendendo do Teu Evangelho, para que vidas e mais vidas sejam salvas para o Teu reino, para a honra e a glória do Teu eterno nome, em nome do Senhor Jesus, e nós dizemos amém.